10.20 Sword Golf Magic. Capítulo 86 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. O livro tinha apenas cerca de 30 páginas, que não demoravam muito para serem lidas. Grande parte do livro era sobre regras de luta, frequências aulas, como obter pontos de contribuição, funções da sala e algumas informações gerais. Pelo que Shan tinha lido, lutar com uma arma era proibido, mas lutar sem uma arma era bom. A razão para tal escolha era preservar a intenção de matar em alguém. Se alguém usasse sua ferramenta de matar para treinar muito com os outros, eles poderiam perder sua intenção de matar. Por causa disso, a academia tentou preservar a intenção de matar da arma. Só se deve sacar a arma quando se pretende matar alguém. Claro, havia exceções. Por exemplo, 2 alunos podem agendar um spar oficial em qualquer uma das áreas de treinamento. Nesse caso, eles poderiam usar sua arma. Mas espere, como isso difere de apenas lutar normalmente? Afinal, também foi apenas um spar. A diferença era que os alunos tinham que lutar com a intenção de matar o outro. Não era a responsabilidade deles manter o adversário seguro. O professor observador seria o responsável por manter o perdedor vivo. Assim, o aluno ainda estaria lutando com o objetivo de matar seu oponente. Só que o adversário sobreviveria devido à intervenção externa. Assistir às aulas era surpreendentemente totalmente opcional. Nenhum aluno foi obrigado a frequentar as aulas. Essa regra existia para ensinar responsabilidade aos alunos. Na Terra, algo assim realmente não funcionaria. Afinal, as consequências de tirar notas ruins não eram imediatas, desde que alguém não reprovasse. Isso tornava o perigo distante, fazendo com que o aluno sentisse que não estava realmente em perigo. Mas aqui, teria consequências muito reais. Devido à primeira regra, era permitido intimidar e atacar outras pessoas. Se um professor visse 5 crianças espancando um aluno mais novo, eles não interviriam. Porém, a sobrevivência desse aluno também estaria sob responsabilidade dos assaltantes. Se eles matassem um aluno sem um bom motivo, os assaltantes seriam executados pela academia. Ainda mais, se alguém não tivesse o corpo de um guerreiro, precisaria ir até o mago da água residente para se curar, e o custo do tratamento precisaria sair de seu próprio bolso. Então, era literalmente possível empurrar alguém para uma pobreza impossível. Se alguém fizesse alguns inimigos sérios, eles poderiam ser reprimidos para sempre e serem forçados a permanecer em seus quartos na academia. Isso os impediria de frequentar as aulas, ganhar dinheiro e treinar. Como alguém saiu de tal situação? Esse não era o problema da academia. A força governou suprema. Ou os alunos se tornariam poderosos ou quebrariam. Quanto a ganhar pontos de contribuição, havia 3 maneiras. Uma delas era assistir às aulas. Sim, os alunos eram pagos para assistir às aulas. Claro, eles tinham que atendê-los seriamente e não apenas estar presentes. Os professores podem deduzir o pagamento de uma aula se acharem que um aluno for negligente. Outro método era fazer uma missão. Havia alguns conselhos missionários na escola que ofereciam diferentes missões. As recompensas para essas missões eram muitas vezes maiores do que assistir às aulas por vários motivos. Em primeiro lugar, foi uma experiência prática. O aluno seria enviado sem supervisão ou proteção. Havia uma chance muito real de o aluno morrer. Em segundo lugar, as pessoas que comissionavam as missões pagavam a academia com materiais exóticos, o que permitia à academia manter seu mercado funcionando. Claro, o aluno tinha que ser adequadamente recompensado. A última forma de ganhar pontos de contribuição era simplesmente um professor atribuí-los. Um professor poderia atribuir pontos de contribuição, mas teria que justificar essa decisão a um dos vice-reitores. Se o motivo não fosse bom o suficiente, os pontos de contribuição seriam deduzidos da conta pessoal do professor. A próxima coisa foi a função da sala, e Shang ficou grato por eles terem escrito sobre isso. Se eles não tivessem descrito a sala, Shang teria cometido um erro terrível. Aquele balde vazio estava imbuído de magia. Que tipo de magia?
Era a magia do transporte. O fundo do balde estava conectado a um espaço com um casal de aprendizes e adeptos da água. O trabalho deles era criar água para os alunos. Enquanto alguém inclinasse o balde em uma posição que fosse impossível para ele ficar sem interferência, a água fluiria. Isso foi para impedir uma ativação acidental do círculo mágico. Sem isso, o mago da água encheria toda a sala se o balde caísse. Resumindo, alguém tinha que levantar o balde e incliná-lo levemente para ativar o Magic Eye. Então, uma corrente de água sairia do balde até que o balde fosse colocado de volta na posição normal. Se Shang tivesse cagado no balde, Shang imaginou um tronco saindo de um Magic Eye na frente de um Water Mage. Isso teria sido estranho. O outro balde era simplesmente um balde normal. A água que saía do balde servia tanto para lavar quanto para beber. Surpreendentemente, também houve um dreno exatamente por esse motivo. Shang olhou para o canto da sala e viu um círculo ligeiramente rebaixado. Era um círculo mágico e foi responsável por despejar a água suja no Esteland. Porque eles simplesmente não fizeram um dreno normal com canos normais. Porque eles usaram magia para transportar merda. Shang não sabia, mas havia dois motivos, um mais ridículo que o outro. Primeiro, os magos da Terra designados para desenvolver a cidade estavam entediados. Então, eles simplesmente criaram um enorme esgoto mágico sob toda a cidade e deram a todos acesso a ele. Em segundo lugar, porque eles poderiam. Não seria engraçado se eles transportassem coisas tão sem importância como o Transportation Magic, que era uma subcategoria do Space Magic. Essa foi a razão. Por fim, Shang olhou para a descrição dos uniformes. No total, foram 7 cores diferentes. O primeiro era o uniforme azul, que Shang tinha 2. Os uniformes azuis eram para ocasiões especiais e eram proibidos de serem usados sem a permissão explícita de um professor. Em suma, aqueles uniformes serviam para impressionar os visitantes. Foi também por isso que Shang tinha apenas 2 deles. Os uniformes de bronze, dos quais Shang tinha 8, eram uniformes gerais. Aqueles eram para pessoas que não queriam que os outros soubessem em qual classe eles estavam. Normalmente, alguém pensaria que isso era inútil. Afinal, todos não perceberiam em que classe cada um estava com base nas aulas que visitaram. Não. Todos podiam literalmente visitar todas as aulas, e havia muitos alunos participando de muitas aulas devido à recompensa de pontos de contribuição. Os uniformes verdes, dos quais Shang tinha 8, eram para a classe Caterpillar. Uniformes amarelos eram para estudantes aspirantes a soldados do exército do Duque Whirlwind. Inicialmente, quando os alunos ingressavam na academia, eles usavam uniformes de bronze até chegarem ao estágio de soldado tárdio. Nesse ponto, eles teriam que decidir sobre o seu futuro. Tornar-se um membro do exército de Duque Whirlwind era o objetivo mais comum. O salário era bom. O estado era bom. Não havia muito trabalho a fazer. Era simplesmente um trabalho bom e estável. Uniformes azuis eram para pessoas que aspiravam a se tornar oficiais. Muitos alunos inicialmente queriam seguir esse caminho, mas os requisitos eram muito mais rigorosos do que para as pessoas que queriam ser soldados normais. Por causa disso, a maioria das pessoas transferiu as aulas rapidamente. Uniformes vermelhos eram para pessoas que aspiravam a ser caçadores de magos. Neste mundo, era quase impossível matar um mago apenas em seu nível, mas isso não significava que os guerreiros se tornassem inúteis. Com muitos guerreiros, ainda era possível cuidar de alguns magos. Este mundo não era pacífico, e os inimigos de Duque Whirlwind também tinham mages. Infelizmente, não havia muitos alunos interessados em se tornar caçadores de magos. A razão era óbvia. Eles não queriam morrer. Atacar um mago era a coisa mais perigosa que alguém poderia fazer. Era assustador lutar contra alguém que poderia transformar alguém literalmente em pó apenas dizendo algumas palavras. A última cor dos uniformes foi o preto. Isso era para batedores e caçadores normais. Aquele batedor que trouxe Shang para o paraíso do guerreiro provavelmente se formou nessa classe. As pessoas daquela classe aprenderam como matar feras e como se esconder.
De acordo com o livro, a maioria dos assassinos também veio dessa classe. Depois de olhar o livro de regras, Chang olhou para o cronograma. E seus olhos se arregalaram em choque. Sword Golf Magic. Capítulo 87. Quando Chang viu o cronograma, seus olhos se arregalaram. Tantas lições. Cada cantinho, do amanhecer ao início da noite, foi repleto de lições. Ainda mais, várias aulas se sobrepõem, impossibilitando a visita de todas. E, aparentemente, havia até algumas aulas à noite, mas não dentro da academia. Chang pensou que não haveria tantas aulas. Afinal, esta era uma academia para guerreiros, não para médicos. Chang examinou algumas lições. Luta de espada básica. Luta básica com lança. Básico. Luta de espada avançada. Luta de lança avançada. Avançado. Especialista em luta de espadas. Luta de lança especialista. Especialista. Havia tantas lições diferentes para todos os tipos de armas. Espadas, sabres, arcos, martelos, alabardas, escudos e assim por diante. As aulas relacionadas a armas aconteciam 2 vezes por dia e duravam 3 horas cada. Essas aulas eram coloridas em bronze, o que significava que eram adequadas para todos. As cores das aulas eram idênticas às cores dos uniformes. Não era proibido participar de uma aula para uma cor diferente, mas o conhecimento adquirido nessa aula pode não ser aplicável à profissão escolhida. Claro, também havia aulas para muitas turmas diferentes, e as aulas coloridas eram as que mais se sobrepunham. As lições gerais nunca se sobrepunham às de cor, mas se sobrepunham umas às outras. Afinal, se alguém usava uma lança, provavelmente não estava muito interessado em aulas de espada. Um exemplo de lição colorida foi a Operação de Armamento Geral do Exército, que foi colorida em amarelo. A lição ensinou a operação de grandes máquinas de guerra, como balistas, catapultas, torres de cerco e assim por diante. Claro, nem todas as aulas giravam em torno da luta. Outra lição amarela girava em torno de traçar o perfil de outras pessoas para impedir o crime e conhecimento geral sobre como diferentes pessoas nas cidades operavam. O que fazia sentido. Se os soldados não estavam indo para a guerra, eles estavam negligenciando as cidades como uma forma de força policial. Os alunos vindos desta academia eram os melhores dos melhores, e eles não seriam aqueles que ficariam na frente de um portão o dia inteiro. Por isso, eles precisavam de muito conhecimento sobre a sociedade. As lições azuis eram absolutamente preenchidas com tópicos complexos. Eles giravam em torno de liderança, tática, habilidades sociais, nobreza, etiqueta, gerenciamento de ativos e assim por diante. As lições azuis eram provavelmente as mais numerosas e, se alguém decidisse ingressar nessa classe, encontraria quase todo o dia preenchido. Mas, além disso, os oficiais também precisavam ser mais poderosos do que os alunos normais. Afinal, este era um mundo onde a força reinava suprema. Resumindo, os alunos da turma azul precisavam aprender teoria o dia inteiro e treinar mais forte durante a noite do que os outros alunos treinados durante o dia. Chang podia adivinhar por que havia tão poucos alunos vestindo uniformes azuis. Foi brutal. A classe vermelha teve apenas 2 aulas únicas. Uma era uma lição que os preparava para as lutas contra os magos, enquanto a outra era sobre a vida dos magos. O primeiro era o lado prático, enquanto o segundo era o lado teórico. As classes negras giravam principalmente em torno de reconhecimento, rastreamento, ocultação, assassinato e conhecimentos sobre bestas em geral. E a classe verde, a Caterpillar Class? Eles literalmente só tinham uma única aula, mas acontecia todos os dias durante 3 horas. Foi simplesmente chamado de prática de luta guiada. Pelo que Chang havia lido, a prática de luta guiada envolvia o aluno lutando contra os professores. De certa forma, esta lição foi idêntica à luta curta de Chang com Soran, com a diferença de realmente obter feedback durante a luta. Depois que Chang examinou todas as aulas, ele decidiu criar um horário para si mesmo. Felizmente, ele não precisou enviar nada, pois não havia notas.
Havia simplesmente um exame anual do qual todos os alunos tinham que participar. Os exames eram diferentes para cada turma e envolviam principalmente os tópicos relevantes para aquela turma. Este único exame foi feito ou quebrado. Nada mais importava. Se alguém falhasse, provaria ser muito fraco para a academia e seria expulso. Todos os anos, mais de 10% dos alunos foram expulsos durante os exames. Foi brutal de certa forma, mas também teve seus lados bons. Por exemplo, Chang poderia replanejar sua agenda sempre que quisesse. Se Chang ficasse muito estressado, ele poderia simplesmente pular algumas aulas ou assistir a outras sem nenhuma repercussão. Apenas seu poder era relevante. Quando Chang pensou nos exames, ele também percebeu que tipo de cronograma havia recebido. Assim como em qualquer outra escola, as diferentes turmas foram todas categorizadas em diferentes séries. O grau iniciante era para os novos alunos, que usavam uniformes de bronze. Eles tinham em média um pouco mais de 14 anos. O grau intermediário era para alunos que atingiam o estágio de soldado médio. Metade deles ainda usava uniformes de bronze, enquanto a outra metade já havia tomado sua decisão. A média de idade era um pouco acima dos 16 anos. O Advanced Grade era para alunos no estágio Light Soldier. Era um requisito escolher a classe antes de avançar para aquele grau, por isso todos já eram especializados. A média de idade era um pouco acima de 18 anos. Depois veio o grau de preparação. Isso foi para os alunos no PX Soldier Stage. Como o nome sugere, este grau era para estudantes que se preparavam para alcançar o segundo reino, o estágio geral. Quando alguém conseguiu atingir uma força de batalha suficiente depois de ter avançado para o estágio geral, pode se graduar. No entanto, também se pode optar por permanecer aqui para treinamento especial. Este treinamento especial foi o que fez desta academia a melhor do mundo. Quase todos queriam participar do treinamento especial, mas só os melhores conseguiam entrar. Qual era o objetivo do treinamento especial? Levar os alunos ao estágio de comandante. O estágio do comandante era o reino mais alto publicamente reconhecido para os guerreiros, já que havia apenas um único guerreiro do estágio do caminho verdadeiro. Resumindo, se alguém conseguisse se formar no treinamento especial, sairia da academia como um dos guerreiros mais fortes do mundo. Nenhuma outra academia no mundo tinha meios para levar os alunos ao estágio de comandante. Um guerreiro Commander Stage era um grande negócio. Quase todos eles seriam nomeados cavaleiros e receberiam seu próprio pequeno território. No entanto, a palavra pequeno se refere ao tamanho geral do território de um nobre aqui. Este pequeno território ainda tinha algumas centenas de metros de diâmetro. Quando colocado em relação à Terra, formar-se nesta academia significava já ter dezenas de milhões de dólares e já ter uma empresa considerável. Assim que alguém se formava naquele programa, já havia alcançado grande sucesso. E eles ainda nem haviam entrado no mundo real. Claro, tudo isso ainda estava longe no futuro para Chang. Então, em que série Chang estava? Tecnicamente, como alguém no pico do estágio de soldado, ele deveria ingressar no grau de preparação. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque Chang não estava focado em alcançar o estágio geral. Ele estava se concentrando em aumentar seu poder. Devido a essas razões, Chang foi colocado no grau avançado. Uma série preenchida com jovens de 19 e 20 anos. E Chang? Seu corpo talvez tivesse acabado de completar 15 anos. Sword Golf Magic. Capítulo 88. Chang não sabia o que deveria pensar de seu grau atribuído. Por um lado, ele tinha tecnicamente 23 anos agora. Ele passou 22 anos na Terra e um ano aqui. Quanto mais velho ficava, menos a idade importava. De certa forma, jovens de 20 anos eram vistos como jovens adultos. Eles eram capazes de viver por conta própria e cuidar de si mesmos, e suas mentes haviam amadurecido em um grau significativo. Por causa disso, Chang não se sentiria estranho ou deslocado em uma série cheia de pessoas na casa dos 20 anos. A diferença de idade não importava muito. No entanto, 18 e 20 foram uma grande diferença.
Os jovens de 18 anos davam sinais de maturidade. Um desses sinais óbvios foi a menor frequência de bullying nas faculdades. O ensino médio foi muito pior nesse sentido. Mas essa idade ainda era uma grande linha divisória da maturidade. Provavelmente metade da classe consistiria de adolescentes, enquanto a outra metade seria de jovens adultos, em termos de personalidade. Com tudo isso em mente, Chang também teve que olhar para seu corpo. Claro, sua mente era a mente de um jovem de 23 anos, mas seu corpo era de um jovem de 15 anos. Ele nem tinha terminado de crescer direito. No momento, Chang tinha 150 centímetros de altura, o que provavelmente era média para alguém dessa idade, mas ele definitivamente teria outro surto de crescimento. Quanto aos seus colegas de classe, eles já tinham praticamente terminado de crescer. Claro, os homens podem crescer mesmo aos 20 anos, mas esses poucos centímetros não fazem muita diferença. Resumindo, Chang pareceria uma criança para as outras pessoas de sua classe. Metade deles provavelmente não se importaria e seria bastante aberta, mas a outra metade provavelmente o desprezaria. Agora, não se deve entender mal. Chang não estava perturbado com a forma como os outros o viam, mas com os problemas irritantes pelos quais ele teria que passar. Chang não estava muito interessado em socializar. De volta à Terra, ele era uma pessoa extrovertida, mas também porque não podia treinar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Neste mundo, ele poderia. E como treinar e ficar mais poderoso era prioridade, Chang essencialmente não tinha interesse em socializar. No entanto, os outros tentariam forçá-lo, e ele não queria lidar com todo aquele problema. Bem, realmente não importa. Provavelmente são apenas alguns casos e, contanto que eu seja claro, a maioria dos meus colegas não deve se importar. Mas na verdade é um pouco engraçado que eu tenho o corpo mais poderoso da minha classe. As sobrancelhas de Chang franziram. Por que isso? Chang pensou. Atingi esse nível em apenas meio ano. Claro, eu tinha 1 tonelada de frutas do ouriço, frutos da terra, mas a academia deveria ter coisas ainda melhores, certo? Mas ainda, os novos alunos da academia já começam a treinar aos 14 anos. Enquanto isso, eles só alcançaram o pico do estágio do soldado aos 20 e poucos anos. São 6 anos de treinamento. Quero dizer, eu treinei muito, mas esse não pode ser o único motivo, pode? Os livros não diziam nada sobre como treinar o corpo e como avançar. Chang imaginou que os professores provavelmente eram os responsáveis por isso. Eu vou aprender isso mais tarde de qualquer maneira. Por enquanto, devo me concentrar em realmente ficar mais poderoso. Com todo esse material teórico fora do caminho, posso finalmente me concentrar no meu poder novamente. Chang olhou para a pequena fenda que era sua janela com olhos ausentes. A última vez que estive totalmente focado em meu poder foi quando ainda estava no deserto. Apenas 1 semana se passou desde então, mas parece uma eternidade. Os olhos de Chang foram para seus pertences e depois para seu quarto quase vazio. Não preciso pensar em comida. Não preciso pensar em água. Não preciso pensar em abrigo. Eu não preciso pensar em algumas merdas de conhecimento escolar e testes de merda. Não preciso pensar em como ganhar dinheiro. Não preciso nem pensar na família ou nos amigos. Por um tempo, Chang simplesmente olhou para seu quarto em silêncio. Foi uma sensação tão estranha. Nos últimos 6 meses, Chang teve que se preocupar constantemente com a sobrevivência. Ainda mais, ele nem foi capaz de se deixar levar pelo treinamento. Afinal, ele nunca esteve verdadeiramente seguro. Muitas bestas foram preparadas para atacar Chang durante seu treinamento no passado. Mas aqui? Nada. Ainda mais, Chang nem precisou seguir um cronograma real. Contanto que seu poder progredisse em velocidades suficientes, ele seria de ouro. Ele poderia até pular todas as aulas, se quisesse. De certa forma, a academia também era uma forma de ermo. Afinal, lutar não era proibido. No entanto, os alunos do treinamento especial não podiam se envolver em conflitos dentro da academia,
E esses alunos eram os únicos que poderiam ser uma ameaça para Shang. Espere. Shang pensou com urgência. Isto é errado. Shang estreitou os olhos. Há uma diferença entre autoconfiança e arrogância. Soran conseguiu me vencer facilmente com um corpo 2 níveis abaixo do meu. Por causa disso, não seria muito improvável que alguém com um corpo 1 nível abaixo do meu pudesse fazer algo semelhante. E ainda mais, há uma grande diferença entre a qualidade individual. Existem os excelentes e os abaixo do padrão. Além disso, todos na minha série aprenderam a lutar contra outros humanos por anos. Muitos deles provavelmente já mataram humanos. Na verdade, pode ser possível que minha força de batalha esteja abaixo da deles quando envolve lutar contra outros humanos. Na verdade, posso contar apenas como mediano em minha nota, mesmo com meu corpo poderoso. Eu preciso ter cuidado. Oh, espere, Shang pensou enquanto seu corpo relaxava. A luta com armas é proibida entre os alunos. Com o que eu estava me preocupando? Acho que estou muito acostumado a estar em um ambiente cheio de perigo. Presumi automaticamente que os outros alunos queriam me matar. Shang involuntariamente se lembrou de sua conversa com aquele guarda do jardim de Duke Whirlwind. O guarda disse a Shang que ele não estava acostumado a estar com outros humanos. Devo tentar ter em mente que nem todo mundo está atrás de mim. Mesmo que alguém não goste de mim, provavelmente não vai falar comigo, o que é bom. Shang suspirou. Isso vai exigir algum tempo para se acostumar, e não posso forçar isso. Por enquanto, devo me concentrar no meu poder. Amanhã começo com as aulas. Por hoje, eu só quero treinar. Shang colocou tudo de lado e pegou o livro cheio de técnicas. Quando Shang abriu o livro, ele leu a introdução. Interessante, Shang pensou depois que ele terminou. Eles estão literalmente me dizendo para apenas experimentar. Experimente as técnicas e adapte a que eu mais gostar. Ainda mais, as técnicas são muito básicas e simples de propósito. São apenas movimentos muito básicos com algumas pequenas variações. Shang passou pelas primeiras técnicas e imediatamente soube como elas funcionavam. Claro, Shang era inteligente, mas ele não era um gênio irreal que poderia entender coisas complexas em um instante. Só que as técnicas eram realmente muito simples. Depois de olhar para as primeiras técnicas, Shang se levantou e pegou sua espada. Então, ele balançou. Shang tinha grande controle sobre seu corpo e copiou quase perfeitamente a barra, mas então sentiu algo estranho. Shang olhou com surpresa para a espada em sua mão. Por alguma razão, Shang podia sentir seus sentimentos. E agora, a espada parecia um pouco enojada. Era como se alguém tivesse batido levemente nos pelos enquanto acariciava um gato. Não era louco o suficiente para ficar com raiva ou pular, mas definitivamente não gostou da sensação. Shang levantou uma sobrancelha. Você não gosta desse? Ele perguntou. Nenhuma resposta. Shang apenas sentiu leve desgosto desaparecer lentamente. Provavelmente não pode me entender. Se isso tivesse acontecido no dia anterior, ele teria ficado chocado com os sentimentos repentinos que Shang estava recebendo de sua espada. No entanto, Shang já havia visto que sua espada não era simples. Afinal, tinha ido para a lança do reitor por sua própria vontade. Além disso, a lança do reitor havia ensinado algo. Pelo menos foi o que o reitor disse. Shang revisou a primeira técnica novamente e encontrou algumas pequenas falhas em seus movimentos. Então, ele balançou novamente. Depois disso, Shang olhou com uma sobrancelha levantada para sua espada. Agora, você definitivamente não gostou desse, hein? A espada odiava isso. Sword Golf Magic. Capítulo 89. Shang olhou para sua espada com uma sobrancelha levantada. Anteriormente, ele assumiu que sua espada não gostou da técnica porque não havia usado perfeitamente. Afinal, a espada estava apenas levemente enojada, não completamente. Mas, aparentemente, foi o oposto. A espada realmente não gostou da técnica. Do que você não gosta? Shang perguntou. Ele ainda se sentia um pouco estranho falando com sua espada como se fosse outra pessoa ou um animal de estimação.
mas sabia que deveria se acostumar com isso. Claro, a espada não respondeu. Shan tinha algumas suspeitas, mas elas precisariam de mais testes. Então, Shan tentou a segunda técnica. Todas essas técnicas eram movimentos curtos e singulares. Eles não eram uma série complexa de movimentos complicados ou algo assim. No máximo, eles descreveram como se deve mover os braços em geral e como se deve mover as pernas. Pode-se chamar essas técnicas de manuais de instrução básicos. Quando Shan terminou a técnica, sua espada deu feia de baque novamente. Parecia um pouco estranho. Era como se estivesse comendo algo de sabor desconhecido. Era como se não tivesse certeza se deveria gostar daquele sabor ou não. Depois de desencadear o golpe e sentir o feio de baque da espada, Shang parou com uma careta. Ele sentiu que os sentimentos da espada eram familiares. Na verdade, eu me senti semelhante à espada, pensou Shang. Embora, durante a primeira técnica, eu não tenha ficado tão enojado quanto ela. No entanto, ainda não gostei. Por que aqui? Por que não gosto dessa técnica? Shang pensou enquanto coçava o queixo. Shang pensou na primeira técnica. A primeira técnica foi um corte para cima com um salto simultâneo para trás. O objetivo dessa fatia era redefinir o fluxo da batalha. Em uma batalha, um lado quase sempre leva vantagem. Um dos dois lados muitas vezes era o agressivo, enquanto o outro tinha que reagir. A razão pela qual um lado pode ser agressivo em primeiro lugar é que o outro lado não conseguiu parar completamente a agressão. Estar na ofensiva em uma luta foi incrivelmente vantajoso. Se alguém realizasse um golpe abaixo da média durante o ataque, ninguém se machucaria. No entanto, se alguém executasse um bloqueio abaixo da média, ele se machucaria. Então, desde que o lado ofensivo não perdesse o ataque, eles poderiam teoricamente continuar atacando para sempre. Eles só tiveram que esperar que seu oponente cometesse um erro. Agora, a primeira técnica, o corte para cima com salto para trás, era uma técnica para tirar alguém dessa perto. A fatia ascendente incluiria quase todo o poder do usuário e, como ia de baixo para cima, basicamente percorria todo o espaço de luta. Este corte foi feito para ameaçar o oponente com um ataque e também bloquear um golpe, desde que ele usasse um golpe adequado durante esse tempo. Nem toda técnica pode ser usada em todas as circunstâncias. Assim, com o oponente atacado e seu próprio ataque bloqueado, o usuário poderia pular para trás, zerando a luta. A essa altura, o adversário perdia o ímpeto, e os dois podiam voltar a ter o primeiro embate, que muitas vezes decidia o lado ofensivo e o defensivo. A espada odiava essa técnica, e Shang também não era o maior fã dela. No entanto, ele ainda estava disposto a tentar. Por que não gosto da primeira técnica? Shang pensou enquanto coçava o queixo. Definitivamente tem seus usos. Se eu estivesse em uma situação passiva, definitivamente seria útil. Olhando apenas para o seu desempenho, não vejo falhas. É um bom golpe. Shang pensou um pouco mais sobre essa situação. Parece errado. Shang pensou com uma careta. Quero dizer, é forte. Eu não posso negar isso. Também é muito útil. Mas parece errado. É como se estivesse atrapalhando meu fluxo ou meu ritmo. Shang coçou a nuca. Quero dizer, esse é o ponto, certo? É para interromper o fluxo da batalha. Não tenho certeza do porquê, mas acho que o problema é que simplesmente não gosto disso. É como uma incrível série de TV sobre crime. Todo mundo adora, e todo fanático por crimes o recomenda. No entanto, não gosto de programas policiais. Eu simplesmente não gosto deles. Shang olhou para sua espada. Eu acho que é semelhante com esta técnica. Posso ver a qualidade, mas simplesmente não gosto. E quanto à segunda técnica? A espada não parecia familiarizada com essa técnica, e eu sei por quê. Eu realmente nunca usei algo assim. A segunda técnica tinha sido uma finta. As fintas tinham o objetivo de fazer o oponente se mover de uma determinada maneira, o que dificultaria sua reação a ataques desavisados. Em suma,
As fintas tentavam tirar a flexibilidade reativa do oponente. A segunda técnica era um corte que vinha do canto superior direito, mas em vez de cortar o inimigo, fazia uma curva e voltava para o lado direito, mas em um nível inferior. Isso deixou o usuário em uma postura muito ampla e aberta, mas também deu a eles muito espaço e tempo para um ataque devastador. Se o oponente caísse na finta, ele teria cortado para a esquerda ou bloqueado. Se eles cortassem em direção à finta, seriam pegos desprevenidos, literalmente. Seu equilíbrio e poder estariam totalmente focados em sua frente. Se decidissem bloquear, perderiam a oportunidade de contra-atacar. Ataques com longos tempos de preparação eram arriscados, pois o inimigo poderia simplesmente desencadear um contra-ataque rápido. Se um boxeador de repente começasse a puxar os ombros para trás para lançar um gancho devastador, o inimigo lançaria um soco rápido neles. Claro, um jab rápido não era realmente devastador para um boxeador. No entanto, se aquele golpe rápido fosse acompanhado por uma arma afiada, as coisas seriam diferentes. Indo para golpes largos deixou alguém aberto a facadas rápidas. Mas com a finta, o inimigo não teria condições de aproveitar a abertura, o que dava ao usuário da finta a oportunidade de desferir um golpe devastador. Mesmo que tal golpe não atingisse o corpo do oponente, o oponente ainda seria jogado para trás. Eles podem até cair. Shang realmente não tinha usado nenhuma finta até agora. Por quê? Porque ele realmente só lutou contra feras. As armas eram duras e podiam bloquear a espada de Shang, mas as bestas não podiam bloqueá-la facilmente. Se eles tentassem bloqueá-lo com qualquer coisa, essa coisa provavelmente seria cortada. Por causa disso, quase todas as feras se concentravam na evasão em vez de no bloqueio. Quanto a parry, as feras eram estúpidas demais para isso. Por causa disso, as feras só podiam evitar ataques ou contra-atacar com uma ofensa. Foi por isso que Shang não se sentiu familiarizado com essa técnica. E os sentimentos de sua espada refletiam isso. Então, a espada está realmente refletindo meus próprios sentimentos, mas com mais clareza, Shang pensou enquanto coçava o queixo. Embora eu não possa ter certeza se está refletindo meus sentimentos atuais ou se são seus próprios sentimentos. Eles também podem ser idênticos, já que passaram por todo o treinamento que fiz. Afinal, como devo treinar minha esgrima sem uma espada? Isso significa que isso é um espelho dos meus sentimentos atuais ou simplesmente um caso de sentir os sentimentos de um gêmeo idêntico. Minha espada e seu próprio ser com seus próprios sentimentos, ou seus sentimentos vêm de meu próprio estado mental. Sword Golf Magic. Capítulo 90. Por enquanto, Shang não conseguiu encontrar a resposta. A espada ainda era muito jovem, simples e inexperiente. Não conseguia nem reagir às palavras de Shang. Além disso, o reitor havia dito que a espada seria de grande ajuda se absorvesse algum minério, e Shang tinha certeza que o reitor não estava se referindo apenas à arma se tornar fisicamente mais forte. Shang decidiu que deveria simplesmente continuar como estava agora e usar a espada como uma espécie de espelho, mas também sabia que tinha que verificar os sentimentos da espada todas as vezes. No momento, parecia refletir seus próprios sentimentos, mas esses sentimentos podem mudar, e se Shang não prestasse atenção, ele poderia fazer e sentir o que a espada queria que ele fizesse e sentisse. Depois de examinar a segunda técnica novamente, Shang a praticou mais algumas vezes. A primeira técnica foi bastante fácil para Shang executar, já que ele estava familiarizado com os movimentos, mas fazer uma finta foi mais difícil. Afinal, uma finta tinha que parecer convincente. Se não fosse convincente, o adversário seria o único a ganhar a vantagem. A espada pareceu se aquecer com a técnica depois de mais algumas tentativas e se interessou por ela. Shang confirmou que também se sentia assim. Shang gostava de terminar as lutas rapidamente, e criar uma abertura era basicamente a melhor maneira de terminar uma luta. Além disso, a finta permitiu que Shang desferisse um grande golpe. Quem não gostava de usar todo o seu poder em um ataque? Shang levou apenas alguns minutos para se familiarizar com a técnica, e ele poderia executá-la sem erros.
No entanto, em comparação com o primeiro, Chang precisaria praticar essa técnica várias vezes, e também precisaria testá-la em lutas reais. Só porque alguém pode fazer algo perfeitamente em um ambiente calmo não significa que eles seriam capazes de fazer a mesma coisa perfeitamente em um ambiente agitado. Foi aí que a prática entrou em jogo. Chang teve que integrar essa técnica em seu estilo de luta até que pudesse usá-la sem nem mesmo pensar nisso. Por enquanto, Chang decidiu colocar essa técnica em sua rotina diária de treinamento. Valeu a pena o investimento. Chang olhou para a próxima técnica e a repetiu algumas vezes. A espada não estava totalmente satisfeita com esta técnica, mas também não estava totalmente contra ela. Enviava sentimentos que refletiam perfeitamente as palavras talvez. Depois de liberar a quarta técnica, a espada ficou excitada. Ele simplesmente amou aquele golpe. Faz sentido, pensou Chang. É um ataque muito agressivo que empurra meu inimigo para trás ao mesmo tempo em que diminui minha postura, permitindo que eu exploda rapidamente para frente depois de lançá-lo. É a própria definição de agressivo. Eu sou uma pessoa tão agressiva? Chang pensou. Não sei. Talvez. Não tenho certeza. Provavelmente. Sim, provavelmente. Ok, definitivamente. Enquanto Chang passava por suas lutas, ele percebeu que adorava ser o agressivo. Claro, sua luta com o Spearbear foi muito passiva, mas isso foi simplesmente porque o urso tinha um corpo muito mais poderoso do que ele. Em todas as outras lutas, Chang esteve essencialmente em uma investida constante, desencadeando ataque após ataque. Chang praticou a quarta técnica por um bom tempo. Ele não precisava praticar muito já que estava muito familiarizado com esses movimentos, mas Chang simplesmente queria praticar mais. Ele apenas gostava de usá-lo. Chang passou por mais e mais técnicas e logo o sol começou a mergulhar abaixo das paredes. Se Chang tivesse decidido olhar para fora, ele teria visto um céu claro, mas nenhum sol ao redor. Essa era definitivamente uma visão que precisava se acostumar. Normalmente, mesmo quando se caminhava por uma metrópole com prédios gigantescos, pelo menos alguns raios de luz passavam por alguns dos prédios, deixando áreas claras no solo. Mas aqui, nada disso. Ainda mais, esses pontos brilhantes nas cidades muitas vezes só apareciam à noite ou de manhã, quando o sol já estava perto do horizonte. Mas agora, o céu ainda era um azul brilhante. O Rios Paradise tinha um estranho contraste. O céu estava iluminado como se fosse meio-dia, mas as ruas estavam ligeiramente escuras. Foi um pouco como se alguém diminuísse o contraste de tudo dentro da cidade, mantendo o céu normal. Infelizmente, Chang perdeu o primeiro pôr do sol de sua nova casa, pois havia se perdido completamente no treinamento. Oh! Chang de repente pronunciou quando ele desencadeou uma nova técnica. Ao mesmo tempo, Chang sentiu alguns sentimentos de surpresa positiva vindo de sua espada. Eu gosto disse Chang. Normalmente, desencadear ataques que só são úteis contra humanos parece estranho, já que envolvem principalmente atacar algo difícil, mas este é ótimo. Essa técnica era uma forma de parar o ataque do oponente, mas também era insanamente agressiva. A postura necessária para executar este ataque era um pouco antinatural, e normalmente não se encontraria em tal postura durante uma luta, mas com um pouco de liderança, pode-se chegar lá. A postura envolvia a espada pendurada no braço da espada. A espada apontava para o chão e poderia apontar ligeiramente para trás do usuário em alguns casos. Tal postura não era natural, pois deixava alguém completamente aberto. A técnica em si envolvia o usuário dar um passo para trás com o pé mais distante da espada. Ao recuar, o usuário também colocaria a segunda mão na espada. E então, alguém atacaria para cima com todo o poder de seu corpo. Ambas as pernas, os quadris e as costas se endireitariam ao mesmo tempo, concentrando toda a força no ataque. Em seguida, o usuário desencadearia um único golpe de baixo para cima. O objetivo desta técnica não era ferir o oponente. Afinal, alguém daria um passo para trás, o que resultaria em um torso também puxado um pouco para trás.
O objetivo era contra-atacar o adversário e quebrar sua guarda. Se um oponente decidisse desferir um golpe de cima, essa técnica era perfeita. Ao desferir um ataque de cima, o oponente só poderia liberar a força de seus braços, costas e o impulso de suas pernas. Além disso, eles provavelmente atacariam apenas com uma mão. Enquanto isso, aquele que usasse a técnica explodiria para frente com todo o seu poder. As armas se chocariam umas com as outras, mas aquele que usava a técnica obviamente tinha vantagem na troca. A arma do adversário seria disparada para cima, e o adversário seria colocado diante de uma difícil decisão. Solte a arma ou tente puxá-la para trás enquanto ela tenta voar para longe. Ambos os resultados seriam positivos para o usuário da técnica. Shang adorou a técnica. Era uma técnica defensiva, mas também incrivelmente agressiva. Pela próxima hora, Shang apenas praticou esta técnica. Ele adorava especialmente o som que o chão fazia quando usava. Como Shang estava colocando todo o seu poder em um movimento ascendente, o solo abaixo dele teve que lidar com a força contrária. Cada ação teve uma reação igual e oposta. Física. E antes que Shang percebesse, já havia anoitecido. No entanto, Shang não percebeu. Ele havia se esquecido completamente de si mesmo em seu treinamento. Todas essas técnicas eram como um tesouro, e ele gostava de praticá-las. Pela primeira vez, Shang tinha um guia real e bem definido para praticar sua esgrima. Essas técnicas eram ainda melhores do que ele esperava. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.